Para mim, é uma grande alegria estar novamente aqui com os irmãos e ver como Deus demonstra o seu amor todos os dias, cuidando e abençoando a sua igreja, em especial a SAF dessa igreja, que tem sido alvo do amor de Deus, 71 anos do amor e do cuidado de Deus sobre essa SAF. É muito lindo ver o quanto Deus, Ele cuida do seu povo, o quanto Deus, Ele abençoa o seu povo, independente de nós, somos pecadores. O amor é demonstrado sobre cada um de nós, quando Deus decidiu enviar seu único Filho para pagar o preço pelos nossos pecados. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo de número 13, e faremos a leitura novamente dos versos 1 ao 13. Gostaria de tratar novamente a respeito desse texto com os irmãos. 1 Coríntios 13, versículos do 1 ao 13. Quero também agradecer o convite, O Senhor tem abençoado a minha vida. Tive a oportunidade de passar um ano aqui com vocês. Foi um ano de muita alegria e cuidado, tanto de Deus como de cada um dos irmãos. Eu tenho um carinho enorme por cada um de vocês. 1 Coríntios 13, versículos do 1 ao 13. Diz assim a palavra de Deus: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha um dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar o monte, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Amém. Meus irmãos, quando nós lemos a epístola de Paulo aos Coríntios, nós vemos o quanto Deus amava aquela igreja. Uma igreja que tinha vários problemas, uma igreja que não era isenta das adversidades do dia a dia, não era isenta da influência da sociedade sobre a vida deles. Corinto era uma cidade portuária, uma cidade que vinha pessoas de todos os lugares do mundo daquela época. E por ser uma cidade portuária, é uma cidade que tinha várias pessoas com diferentes religiões, com diferentes culturas. E não pense que a cultura daquele local não influenciava a igreja. O local onde nós estamos vivendo, muitas vezes tem muita influência sobre quem nós somos, ou sobre, às vezes, até como a igreja se comporta. Havia naquela cidade um templo consagrado à deusa Afrodite, a deusa da fertilidade. E naquele templo desciam, no chamado Monte Acrocorinto, desciam cerca de 1000 prostitutas cultuais, não para cobrar dinheiro de ninguém, mas para ter relações com vários homens, a fim de adorar a deusa Afrodite. E quando nós olhamos para a igreja de Corinto, nós vemos pessoas totalmente influenciadas por essa cultura. Muitas vezes nós olhamos para essa igreja, a igreja de Corinto, e vemos várias disputas entre irmãos. Disputas, às vezes até por bens materiais, irmãos levando outros à justiça. Vemos disputa também pela questão dos pregadores. Corinto era uma cidade muito conhecida pela sua sabedoria, pelos seus filósofos.
Então, várias pessoas iam até as praças ouvir o que eles tinham a falar. Foi por isso que Paulo foi tão bem recebido naquele lugar, no Areópago, para trazer o seu pensamento, porque para eles ele estava trazendo uma novidade, falando a respeito de um tal de Jesus e de uma deusa chamada ressurreição. Mas ao ouvirem a verdadeira intenção do apóstolo Paulo em pregar o evangelho, aconteceu o que acontece com muitos de nós quando falamos do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele foi rejeitado por muitas daquelas pessoas, mas o evangelho fez efeito naquele lugar. E a igreja de Corinto, apesar dos seus defeitos, era uma igreja amada por Deus. Uma igreja que era alvo do amor de Deus. E esse, o capítulo 13, é um dos pontos centrais da carta de Paulo aos Coríntios, que fala a respeito de amor. A igreja de Corinto tinha todos os dons. A igreja de Corinto era agraciada pela riqueza que ela possuía, por ser uma cidade grandiosa. Mas a igreja de Corinto era carente de amor. E quando nós olhamos para esse texto, nós podemos dividir em 3 partes. Podemos dividir do verso 1 ao 3, do verso 4 ao 8 e do verso 8 ao 13. No verso 1 ao 3, nós vamos ver Paulo fazendo uso de uma figura de linguagem, de um meio de linguagem chamado hipérbole, um exagero. Ele descreve no versículo 1 e diz: ainda que eu falasse na língua dos homens e dos anjos. Ele está dizendo aqui, ainda que eu falasse todos os idiomas humanos, e ainda que houvesse um idioma angelical que ninguém conhecesse, se não tiver amor, serei como bronze que soa e como símbolo que retine. E note, Paulo, ele usa aqui 2 figuras para descrever como é uma pessoa que tem todos os dons, mas não tem amor. Se você observar, tanto o sino quanto o símbolo têm alguma coisa em comum. Eles são vazios por dentro. Eles fazem muito barulho, mas o seu coração não tem conteúdo. E quando nós olhamos para esse texto, nós podemos ver que o amor é algo que nos preenche. O amor de Deus na nossa vida é algo que preenche o nosso coração e faz com que nós façamos as obras de Cristo com a verdadeira intenção. No mundo em que nós vivemos, há pessoas que fazem coisas boas. Se você vê, muitos famosos têm ONGs que ajudam várias pessoas, e isso é bom. Muitas pessoas hoje têm vários meios de fazer com que os seus nomes sejam louvados no mundo em que nós vivemos. Mas muitas vezes as intenções que levam essas pessoas a fazerem essas boas obras, por melhores que sejam, não são as intenções corretas. E nós devemos ter cuidado para não fazermos como a sociedade em que nós vivemos faz. Fazer muito barulho, mas ser vazios do amor de Deus. E nós olhamos para esse texto e vemos em primeiro lugar que o amor de Deus, ele é o melhor regente. O amor de Deus é que nos capacita a fazer todas as coisas com a melhor das intenções. Qual é a melhor das intenções que nos capacita a fazer todas as coisas? A glória de Deus. Quando nós fazemos tudo o que nós fazemos para a glória de Deus, nós estamos demonstrando para Deus e para os homens o amor que foi derramado sobre a nossa vida. O amor que preenche os nossos corações. Esse amor que faz de nós novas criaturas. O amor, ele é o melhor regente. Mas o texto não para por aí. Ele diz: ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Esse versículo, o versículo 2, vai nos dizer que o amor de Deus, ele ultrapassa tanto as coisas naturais, como o conhecimento humano, que qualquer um de nós pode adquirir. Mas pelo exagero do apóstolo Paulo, ele diz logo, todo conhecimento. O amor de Deus ultrapassa aquilo que é natural e ultrapassa também aquilo que é sobrenatural. O fato de você, pela fé, transportar os montes. Tanto natural quanto sobrenatural, se não houver amor, é vazio, é vão. E esse amor descrito aqui é um amor que ultrapassa todas as coisas.
que ultrapassa o limite da mente humana. Para cada um de nós que somos seres humanos, amar quem nos odeia ou amar quem nos prejudica é algo dificílimo. Nós não fomos projetados para amar quem nos prejudica, ou para amar até aquele vizinho chato que você tem, que às vezes liga o som alto e não deixa você dormir à tarde. Amar quem prejudica você é difícil. E é impossível àqueles que não têm o amor de Deus derramado sobre a sua vida. Mas aqueles que foram regenerados, é por isso que em um texto, algumas pessoas que dizem que o amor não é um dom. Eu creio que o amor, tanto o amor verdadeiro, o amor ágape de Deus, quanto a fé, são dom de Deus na nossa vida. Porque uma pessoa sem ter Cristo no coração jamais vai conseguir demonstrar esse amor. Esse amor só é possível para aqueles que são regenerados em Cristo Jesus. E vai dizer, ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu fale coisas sobrenaturais, ou ainda que eu pregue de maneira incisiva, que as pessoas gostem da minha oratória, mas o falar por falar não é capaz de fazer de nós pessoas com um coração amoroso e verdadeiro. Nem todos os dons que nós temos demonstram o amor de Deus. Já parou para pensar nisso? Que às vezes tem pessoas que têm um dom maravilhoso, às vezes sabe cantar, que é uma maravilha, mas a intenção do seu coração às vezes está cantando só da boca para fora. Às vezes não medita no que canta. Ou nós temos no nosso contexto vários pastores por aí afora, da prosperidade, pastores coaches, que tem uma oratória maravilhosa, que ele faz você rir, você chorar, você se derramar em lágrimas, mas o conteúdo da mensagem é vazia, quando há amor no coração do cristão. Quando esse amor, que é o próprio Cristo, a palavra de Deus que nós lemos hoje, nos diz que Deus é amor. Esse amor que é a essência de Deus, ele ultrapassa todas as nossas intenções. E faz com que a sua igreja seja resplandecente, não por aquilo que nós falamos, não por aquilo que nós demonstramos, não pelos nossos dons humanos, mas pelos cuidados e a graça de Deus que é derramada sobre nós. O amor de Deus é manifesto em nós, quando Jesus Cristo se oferece em nosso lugar, paga os nossos pecados, e em resposta a esse amor, nós vivemos alegres, atuantes na casa de Deus, apesar dos nossos pecados, apesar do nosso defeito, ou dos defeitos dos nossos irmãos. É comum entre os casais, você que é mulher principalmente, que tem um marido que às vezes é desligado das coisas. Eu falo por mim, minha esposa passa muito por isso. Às vezes vocês se estressam, mas não significa que vocês se estressam porque vocês não amam seus maridos. Às vezes nós, maridos também, para trazer para o nosso lado também, achamos que há muitas vezes implicância. Rapaz, eu vim só beber um copo d'água e tenho que pegar o copo d'água, levar para lavar e aquele negócio todo. Rapaz, você esqueceu a toalha de novo em cima da cama. Coisas que são simples, mas que são demonstrações de amor quando nós, às vezes, passamos despercebidos. Às vezes nós olhamos aquele problema lá e dizemos, não, eu vou fazer. E evitamos discussões, evitamos problemas. Quando nós temos esse amor dentro de nós, faz com que nós tratemos as pessoas que são alvos do nosso amor, que estão mais próximos de nós, como se elas fossem visitantes da nossa casa. Já parou para pensar? Às vezes algumas pessoas nos visitam, às vezes elas trazem os seus filhos e a gente demonstra tanto amor com eles. Às vezes a criança da pessoa que vem à sua casa derruba um copo e nós dizemos, deixa, não tem problema não, tudo bem, a gente compra outro, não tem problema não. E às vezes quando é o nosso filho, a nossa filha, nós dizemos assim, deixa de ser lesado, menino. Cria juízo, está quebrando as coisas de casa tudo, e a gente demonstra esse amor para os de fora, quando os da nossa própria casa não recebem esse amor. Às vezes acontece isso no meio da igreja. Quem de nós já não vimos pessoas que se enfurecem com algum comportamento, com algum problema da igreja, e espalha isso para as pessoas de fora. Isso é um mau testemunho. Nós devemos demonstrar esse amor, primeiramente para aqueles que estão próximos de nós,
para aqueles que são alvos do nosso cuidado e depois também para aqueles que estão nos visitando, para aquelas pessoas que estão de fora. Porque devemos dar prioridade a esse amor que vem da graça de Deus. Esse amor de Deus derramado por nós que nos aproximou dele e não nos afastou. O versículo 3 vai dizer: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Em terceiro lugar, nesse versículo, nós vemos que o amor aqui, ele supera qualquer sacrifício. A igreja de Corinto, ela estava disposta a morrer pelo amor de Deus, mas não estava disposta a amar o seu irmão. A igreja de Corinto, ela estava disposta a pagar o preço de ter uma boa doutrina, mas não estava disposta a ter uma vida piedosa com seus irmãos. E as confusões, as divisões que Paulo combatia ali, devem ser combatidas também no nosso coração. Devemos tratar os de fora, devemos amar aquelas pessoas que estão ao nosso redor. A palavra de Deus vai dizer que cada um de nós somos chamados a encorajar os nossos irmãos. Se tem alguém que você conhece que está fraco, pegue-o pelo braço e diga: meu irmão, está difícil, mas a gente vai vencer junto em nome de Jesus. Está difícil, mas o mesmo Deus que demonstrou o seu amor por nós é o Deus que me capacita a amar você e ajudar você na jornada cristã. Esse amor, ele nos mostrou que o amor de Deus preenche o nosso coração, que ele ultrapassa as coisas naturais e sobrenaturais e que ele supera os sacrifícios humanos. Na vida de casal também é assim. Às vezes você diz: eu dou a vida pela minha esposa. Quando ela diz: amor, eu estou ocupada aqui, tem como você lavar o prato para mim? Não, é coisa de mulher. Não posso. Eu dou a vida pelo meu esposo. Ele diz: amor, estou querendo fazer tal coisa, o que é que você acha? Não, isso é besteira, quero não. Nós devemos demonstrar esse amor e viver esse amor no dia a dia. Em segundo lugar, está no versículo 4. E vai nos dizer o seguinte: é interessante que quando nós lemos os versículos 4 a seguir, algumas pessoas, eles interpretam esse texto de forma equivocada, né? É comum pessoas colocarem esses versículos aqui como se fosse um versículo próprio para casais. Como se o marido estivesse dizendo: olha, o meu amor por você é paciente, ele é benigno, ele não arde em ciúmes, ele não se ufana, ele não conduz inconvenientemente, ele não procura os seus interesses, ele não se exaspera, nem se ressente do mal, ele nem se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Muitas pessoas postam esse versículo como se fosse um versículo para casais. Mas o texto que nós vemos aqui, ele está falando realmente de um amor que tem todas essas características. E está falando também de um amor que se relaciona conosco. Quem de nós não gostaríamos de ser casados com uma pessoa que tem todas essas características? Uma pessoa que é paciente com você. Às vezes, do casal, geralmente tem um que é mais estressado e outro que é mais calmo. Mas quem de nós não gostaríamos de alguém que fosse completamente paciente, que fosse completamente bom, que não tivesse ciúmes? Eu acho que até alguns preferiam que tivesse ciúmes, né? Mas que não se conduz inconvenientemente, não fosse inconveniente, você está conversando, tudo mais, a pessoa entra com um assunto que não tem nada a ver. Mas a palavra de Deus vai dizer aqui que esse amor descrito, que tem todas essas características, não é um sentimento. Esse amor é uma pessoa. E realmente, esse amor trata de um relacionamento conosco. Relacionamento de Deus com cada um de nós. Em Cristo Jesus, Ele é o nosso perfeito esposo, Ele é o nosso perfeito noivo. Ele cumpre todos esses requisitos que estão aqui descritos. O Senhor Jesus é paciente, e olhe como Ele é paciente na nossa vida. Se Jesus fosse impaciente conosco, eu tenho certeza que nós já teríamos sido consumidos. O Senhor Jesus é benigno, Ele não arde em ciúmes, porque se Jesus fosse nos castigar cada vez que nós damos motivos para Ele,
cada vez que nós nos deixamos levar pela idolatria do nosso coração e os ídolos do nosso coração tomam o lugar que é de Deus, tenho certeza que nós já teríamos sido consumidos, já estaríamos há muito tempo no inferno. O versículo 5 vai dizer que ele não se conduz inconvenientemente, que ele não procura os seus interesses, ele não se exaspera, ele não exagera, ele não se ressente do mal. Quantos motivos nós já damos a Cristo Jesus para se ressentir do mal que nós fazemos a Ele e até do mal que nós fazemos ao nosso próximo? Mas ainda assim Ele demonstra o seu amor todos os dias, nos perdoando e demonstrando a sua graça sobre cada um de nós. Eu tenho certeza que a SAF, nessa igreja, nesses 71 anos, já passaram por diversas coisas. Já passaram por desavenças, já passaram talvez por até os mesmos motivos que a igreja de Corinto passou. Mas o Senhor sempre esteve de braços abertos para perdoar a cada uma dessas pessoas e, acima de tudo, sempre os fez permanecer firmes. O fato de vocês estarem comemorando esses 71 anos é o fato de Deus ter perseverado no cuidado e no amparo da vida de vocês. É porque esse amor de Deus alcançou vocês que vocês perseveram nesse amor. É porque Deus amou vocês primeiro que vocês permanecem nesse amor. E só Ele, só Jesus Cristo é capaz de ser o melhor companheiro. Ele que é amor é capaz também de nos auxiliar a demonstrar esse amor aos nossos irmãos. Nós vemos também, em terceiro lugar, que o amor e não tempo é o melhor remédio. Versículo 8 vai dizer: o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Algumas pessoas costumam dizer, o tempo é o melhor remédio. O tempo cura todas as coisas. Meus irmãos, se vocês têm esse pensamento, ou se alguém já falou isso para vocês, está completamente errado. Às vezes o tempo aprofunda ainda mais as cicatrizes. Às vezes o tempo aumenta ainda mais a raiva, o rancor, seja qualquer sentimento que há no coração do homem. Às vezes o tempo até ajuda a amenizar. Mas quando nós somos lembrados daquilo que aconteceu, tudo aquilo retorna como se uma nova ferida adentrasse a nossa alma e o nosso coração. Não é o tempo que cura todas as coisas, é o amor que cura todas as coisas. É Cristo em nós que faz com que o ressentimento, a raiz de amargura, o rancor que há no nosso coração seja arrancado. E nós possamos liberar esse perdão, que é o perdão de Deus. E o problema com o tempo é que nós não temos esse tempo todo para ter o nosso coração sarado. Às vezes nós carregamos mágoas que podem ser levadas para a eternidade. Às vezes nós deixamos de demonstrar amor por alguém e esse alguém parte. Às vezes nós deixamos de falar palavras que fazem diferença e muita diferença na nossa vida quando o tempo passa. O tempo não cura todas as coisas, mas o amor de Deus e o aproveitar esse amor no tempo presente é o que nos faz vencer essas raízes, é o que nos faz vencer as tribulações e a maldade que há no nosso coração. Ao contrário do tempo, que é breve e pode acabar a qualquer momento, o versículo 8 vai nos dizer que esse amor dado pelo Senhor Jesus Cristo a cada um de nós, ele jamais acaba. E Paulo aqui está falando desse amor que não é um amor sentimental. Você amar alguém em Cristo Jesus não é você dizer, não estou sentindo vontade de perdoar. Eu não estou sentindo vontade de amar aquela pessoa. O amor não é um sentimento. O amor é um mandamento. O amor é algo que Deus trabalha no seu coração. Às vezes você está com aquele negócio consumindo vocês todos os dias. Que quando você confessa ao Senhor, quando você confessa o seu pecado e faça como Jesus. O Senhor Jesus não lança em rosto os nossos pecados. Imagine, se tudo que nós fizemos
contra o Senhor Jesus Cristo, se todos os nossos pecados no último dia acontecesse como algumas pessoas creem, passasse num telão, seria uma vergonha enorme. Mas o Senhor, a palavra de Deus diz que quando nós somos perdoados pelo Senhor Jesus, Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Ele faz conosco, como acontece no Antigo Testamento, onde nós confessamos, onde o sacerdote confessava o seu pecado, ali a um bode, e enviava ele para o deserto, e o bode lá se perdia e morria pelo deserto. Assim Cristo faz conosco. Nós confessamos, Ele recebe a confissão do nosso pecado, Ele ouve o nosso pecado e ao invés de trazer juízo sobre nós, Ele lança o nosso pecado para o deserto, para o mar do esquecimento. Não há amor maior que esse, que Jesus Cristo nos amou e ofereceu a sua vida por cada um de nós. E nós vemos aqui que são citados alguns dons que cessarão. Havendo línguas, versículo 8, a parte B. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Há várias interpretações aqui sobre o que é perfeito. Algumas pessoas dizem que o perfeito aqui é o cânon da Escritura. Quando o cânon da Escritura for fechado, então todos os dons serão aniquilados. Quando acabasse de ser escrito aqui, todos os dons seriam aniquilados. Outras pessoas dizem que o perfeito aqui é o Espírito Santo. Mas isso aí não cabe, né? A outra grande interpretação também, que é a que eu acredito mais, é que na vinda do Senhor Jesus Cristo, quando nós formos levados e morarmos juntamente com Ele eternamente, esses dons não serão mais necessários. Os dons que nós temos, seja de profetizar, de pregar a Escritura, os dons que nós recebemos, seja no cuidado como cada um de nós, são dados a nós para não sermos levados pelo pecado, para sermos mantidos puros, santos, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas quando estivermos eternamente com Ele, seremos livres do nosso pecado. Porque que em parte conhecemos, versículo 9, e em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Paulo orienta aqui a igreja que estava se comportando como meninos na fé. A igreja de Corinto tinha vários problemas, e esses desentendimentos, essas picuinhas, trazia sérios malefícios para a igreja. E Paulo chama eles à maturidade cristã. Paulo diz: meu povo, povo de Deus, cresçam no Senhor Jesus Cristo, se aperfeiçoem na fé, busque a esperança que está nele, aguarde ansiosamente, enquanto vocês aguardam a vinda do Senhor Jesus Cristo, trabalhem na obra do Senhor. Não é só aguardar e ficar relaxado, é aguardar pelo Senhor Jesus Cristo trabalhando. Os reformadores tinham uma frase chamada orare et labutare, que significa ore e labute, trabalhe para o Senhor. Esse é o nosso dever como cristãos. Enquanto aguardamos a vinda do Senhor Jesus Cristo, do perfeito aqui presente, nós labutamos, trabalhamos, amamos. E eu digo a vocês, meus irmãos, amar não é fácil. Amar quem nos odeia é difícil, mas é mandamento dado pelo Senhor Jesus Cristo. E nós devemos fazer mesmo quando não queremos, porque devemos ser fiéis ao Senhor. Versículo 12 vai dizer: porque agora vemos como espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Paulo fala aqui sobre o espelho, e o espelho que ele tinha na sua época não era como o espelho que nós temos hoje em casa. O espelho que você tem em casa hoje, você consegue ver todas as imperfeições do seu rosto. O espelho que Paulo tinha era um bronze polido. Eles areavam, como o pessoal mais simples costuma dizer, eles areavam aquele bronze até você dar para ver alguma coisa, mas ainda ficava embaçado. Por isso que Paulo fala que quando ele vê,
como em espelho, ele vê obscuramente. Mas quando o Senhor vier, ele o verá face a face. Nós muitas vezes não vemos o Senhor porque estamos embaraçados com esse mundo. Às vezes nós não vemos o agir de Deus na sua igreja, nós não vemos o trabalhar de Deus, o amor de Deus demonstrado sobre nós, porque estamos embaraçados. Vendo o Senhor Jesus Cristo como que por espelho. Nós vemos não a perfeição, a glória perfeita de Cristo. E às vezes vemos ainda menos quando nós nos distraímos com as coisas desse mundo. Quando nos distraímos com as notícias que muitas vezes tiram a nossa paz. Quando nós olhamos nos jornais as coisas acontecendo. Quando nós vemos líderes tiranos. Quando nós vemos pessoas que carregam o povo de Deus, às vezes até para a morte física. Quantos países não têm missionários perdendo as suas vidas? Quantas pessoas não têm as suas vidas ceifadas por amor a Cristo Jesus? E às vezes isso é motivo para que alguém se entristeça. Mas ao contrário do sino descrito aqui, a ilustração do sino também é descrita por alguns missionários, que diziam que o povo de Deus é sim como o sino, que quanto mais apanha, que quanto mais recebe as pancadas desse mundo, mais ele ressoa o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós apanhamos desse mundo, mas apanhamos para a glória de Deus. Apanhamos e sofremos, mas sofremos porque Ele sofreu por nós. E Ele mesmo disse, nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Que possamos ter bom ânimo no amor e na misericórdia de Jesus Cristo. Versículo 12 vai dizer, porque agora vemos como espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei também como sou conhecido. E o versículo 13, nós temos esse lema da SAF nesse ano, que é um versículo que toca profundamente os nossos corações, que diz, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Meus irmãos, o que é a fé? A Bíblia vai falar sobre várias formas de se interpretar a fé. A fé pode ser aquilo que nós cremos. A fé pode ser aquilo que está descrito nas Sagradas Escrituras. A fé pode ser também a convicção das coisas que não se veem. Nós podemos ter fé, podemos ter certeza também, confiança no Senhor Jesus Cristo. Mas uma fé sem amor é vazia. Uma doutrina, uma ortodoxia correta, sem um coração voltado para Cristo e voltado também para o amor aos nossos irmãos, é um conhecimento vazio. É uma graça que desceu, veio até a mente, mas não desceu até o coração. Que nós possamos unir essa fé, mas unir essa fé ao trabalho e amor aos nossos irmãos. Permanecem a fé, a esperança. Meus irmãos, algumas pessoas dizem que a esperança é a última que morre. Mas a esperança em Cristo é eterna. Ela jamais morrerá. É a esperança que produz vida e que nos leva à vida eterna com Deus. A esperança em Cristo é o que nos faz permanecer firmes. Saber que Ele venceu. E o fato dele ter vencido por nós, nós descansamos na sua graça e na sua soberania. Jesus venceu. Nós não temos motivo para nos entristecermos com esse mundo. Jesus venceu. Nós, como Billy Graham dizia, eu li a última página da Escritura, eu sei o que vai acontecer. Descanse o seu coração no Senhor. Cristo venceu e nele nós somos mais do que vencedores. Nós vimos o amor, a fé, nós vimos a esperança, nós veremos também o amor. O amor que não é algo explicável, o amor de Deus na nossa vida, o amor ágape na vida de cada um de nós, é um amor que esse mundo jamais vai explicar. É o amor que retribui com o bem e o mal que nós recebemos. É o amor que desperta confusão na cabeça desse mundo. O amor de Deus em nós
É um amor que jamais será explicado. É o amor que os dicionários, é o amor que as enciclopédias jamais conseguirão demonstrar profundamente. Porque é um amor que só pode ser vivido. E esse amor, quando é vivido por nós, nos faz ver que ele pode também alcançar outras pessoas, como nós, pecadores, para crer em Cristo Jesus. O amor aqui é Cristo. Esse amor que não se ufana, esse amor que não se ensoberbece, esse amor que ele está acima do natural, do sobrenatural, esse amor que preenche os nossos corações, ele é o Senhor Jesus Cristo. É Cristo em nós. Eu gostaria de trazer algumas aplicações para a vida de cada um de nós. A primeira delas é: não basta fazer a coisa certa. O amor de Cristo deve ser o regente que nos incentiva a fazer todas as coisas, mas não apenas fazer por fazer, não apenas cantar por cantar, não apenas pregar por pregar, não apenas conhecer uma boa teologia, mas o coração está vazio de piedade e compaixão. É pregar, mas com o coração cheio do amor de Deus. É cantar, mas conhecendo o que você está cantando, entendendo a letra e entregando o seu coração ao Senhor Jesus. É entregarmos o melhor ao nosso Deus. Não basta fazer a coisa certa, temos também que ter a intenção correta. Em segundo lugar, quando qualquer um desses sentimentos, sejam eles amargura, ciúme, rancor, ou algo desse tipo, vierem ao seu coração, lembre-se que o nosso modelo perfeito é o Senhor Jesus Cristo. Diga: eu posso até ter dificuldade em perdoar, eu posso até ter dificuldade em amar aquela pessoa, mas eu clamo não pela minha força, mas pela força do Senhor, que mesmo vendo todos os meus pecados, me amou e me perdoou. Terceiro lugar, use os seus dons para a glória de Deus. Às vezes nós temos tantos talentos que estão enterrados. Às vezes nós sabemos como podemos agradar a Deus, sabemos como podemos servir a Deus na casa do Senhor, na igreja do Senhor Jesus Cristo, e nós escondemos esse talento. Às vezes por vergonha, dizer: não, vão dizer que eu não sei cantar direito, vão dizer que eu não sei falar, incentivar alguém direito, vão dizer que eu não sei ensinar direito. Mesmo sendo imperfeito, vá e faça. O Senhor não espera que sejamos perfeitos. Ele nos aperfeiçoa à medida que nós servimos a Ele de todo o coração. Que possamos usar os nossos dons para a glória de Deus e servir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não espere, quarto e último lugar, não espere o tempo passar para resolver o que precisa ser resolvido agora. Às vezes é o nosso empurrar com a barriga, deixar para lá, esperar o tempo passar para ver se as coisas se resolvem, que fazem com que nós criemos problemas terríveis para nós e para as outras pessoas. Ame agora, perdoe agora, abrace agora, diga o quanto você ama alguém agora. Demonstre o seu amor, porque hoje você está aqui, mas há 5 minutos você não sabe. Esse é o tempo de amarmos a Deus e amarmos os nossos próximos, e amarmos o nosso próximo. Esse amor, ele é aquilo que é mais excelente que nós recebemos de Deus. É o amor que demonstra que somos verdadeiramente filhos de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E que esse amor esteja presente no coração de cada um de vocês, em especial da nossa SAF. Que o amor de Deus transborde sobre a vida de vocês e que nada nesse mundo ou além desse mundo faça com que vocês percam esse amor em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pois vemos todos os dias o Seu amor ser manifesto sobre a nossa vida. Nós vemos todos os dias o Seu cuidado, os Seus livramentos sobre nós. Nós percebemos, Senhor, a cada momento o quanto o Senhor tem sido bom, generoso, gracioso conosco. O quanto o Senhor tem nos perdoado, o quanto o Senhor tem olhado para nós e não visto mais os nossos pecados, pois o Senhor lançou eles sobre o mar do esquecimento. Mas o Senhor olha para nós, que temos a Cristo Jesus como Salvador, como novas criaturas. Alcança, Senhor, aqueles que ainda estão perdidos,
aqueles que ainda não receberam esse presente tão gracioso que é o amor que vem da tua parte. Liberta, Senhor, aqueles que ainda estão aprisionados com o mal desse mundo, com o rancor desse mundo, com a tristeza que aprisiona e enlaça o coração dos homens. Os liberta, Senhor, e faz deles novas criaturas. Muda, Senhor, a sua natureza pecaminosa e dá uma nova natureza em Cristo Jesus. Nos faz amar mais, nos faz sentir mais a dor do nosso irmão, nos faz desejar mais, ansiar mais por estar na Tua casa e na Tua presença. Nos ensina, Senhor, a fazer a Tua vontade. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a Te servir de todo o coração. Que não sejam só obrigações, Senhor, mas que sejam demonstrações de amor sobre cada um de nós, o nosso servir a Ti. Seja conosco, Jesus. É o que desde já eu te oro e te agradeço, hoje para todo sempre. Amém.